a seu respeito. E quando tudo parecer contrário, você vai bater no peito e vai dizer assim: eu acredito. Aleluia, glória a Deus. Ao contrário, você vai bater no peito e vai dizer assim: eu acredito. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida. Esse é o 23º programa do nosso projeto Sábado com o Pai. E aí você pode estar se perguntando, irmão Niltinho, mas não é sábado com o Pai? Por que hoje? Por que então está acontecendo na sexta-feira? Meu irmão, minha irmã, para mim, para você, para o nosso irmão Weber, até mesmo o pastor Cacá, pode ser surpresa. Mas nós temos certeza que esse dia já estava marcado na agenda do nosso Deus. Nada é por acaso. O nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E Ele preparou para que estivéssemos aqui nessa noite, para que você, isso mesmo, você mesmo, estivesse aí juntamente conosco, cultuando e adorando o nosso Deus. O nosso Deus que é tremendo, que é santo, que é poderoso, que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou pensar. O nosso Deus marcou na agenda dele esse encontro nessa noite de sexta-feira no nosso projeto Sábado com o Pai. Os desígnios do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos. Os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos planos. E a palavra do Senhor nos diz ali no livro de Provérbios 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no mesmo livro de Provérbios 16, está escrito assim também, no versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos permite estarmos aqui nessa noite de sexta-feira, sim, sexta-feira, no nosso projeto Sábado com o Pai. Muito obrigado a você que confia no nosso ministério, muito obrigado a você que tem orado pelas nossas vidas, porque todas as vezes que entramos aqui, nós entramos não apenas para fazer uma live, nós entramos aqui numa batalha, numa guerra santa, clamando ao Deus do céu que age sobre a sua vida, que age sobre as nossas vidas, e que não seja apenas mais um culto, mas que seja um culto que possa impactar a sua vida, que possa tirar suas dores, que possa te encorajar, tirar todo o medo, em nome de Jesus. E dentro dessa visão, vou convidar agora o nosso irmão Weber Vasconcelos, que vai estar fazendo o momento de louvor. Seja muito bem-vindo, irmão Weber. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando aí. Glórias a Deus. Fique à vontade, Weber. Amém. Então vamos nos preparar então, que o Espírito Santo já se faz presente entre nós. E nós queremos que as nossas vozes sejam usadas para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Louvado. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi, tua presença que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Pai, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, em lugar encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença é real, aleluia, aqui nesse lugar. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Declare isso. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada,
perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nos agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor, e entregamos também a vida do pastor que vai estar ministrando a palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Heber. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Você vai ter que sair aí, Weber. Apertar esse xizinho aí. Isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos chamar o nosso amigo, nosso parceiro, pastor Carlos Henrique, pastor Cacá, da Igreja Metodista do Porto. A paz do Senhor, pastor. A paz, Deus abençoe. Amém. Só na correria, né? É. Nós estamos juntos aí. Glória a Deus. Pastor, Amém. Eu estava falando, antes do senhor entrar, que o nome do projeto é Sábado com o Pai. E aí a pessoa pode estar pensando, mas por que na sexta-feira? E eu estava falando, né? O projeto não é meu, o projeto é do Senhor. E ele tem os desígnios dele, né? Ele sabe por que de ser nessa sexta-feira, quem ele quer tocar nessa noite, né? Talvez amanhã poderia ser até tarde. Mas Deus colocou o senhor aí, né, como o pastor que vai trazer a mensagem do nosso Deus para os nossos corações nessa noite. Fica bem à vontade, pastor Cacá. Amém. O áudio está chegando bem aí, ô Nilton? Perfeito. Beleza. Ó, primeiro eu quero dar os parabéns, tá, Nilton, pelo projeto Sábado com o Pai. Eu tenho acompanhado e é muito bacana ver essa iniciativa sua, essa dedicação, né, de fazer da internet um meio para que vidas sejam alcançadas. Eu quero também dar as boas-vindas a todos que estão entrando e participando, né, que Deus possa te abençoar. É um privilégio tremendo poder estar e participar. Louvamos a Deus também pela vida do Web, né, que canções, né, que voz. Deus continue abençoando esse irmão, enchendo a vida dele de unção e da graça do Senhor Jesus. Amém? Então eu espero você que está nos ouvindo, você que está assistindo esse culto, esse momento aqui é um culto pela internet, você que está assistindo, participando, que você seja muito edificado, né? Você que está ao vivo aqui conosco, ou você que está assistindo em outro momento, que Deus te abençoe. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu quero falar nessa noite, hoje é sexta-feira, eu quero falar sobre vencer gigantes da vida. Como vencer gigantes? A expressão gigante na Bíblia é uma expressão muito comum, né? Quando nós falamos de gigantes, nós estamos falando de desafios, nós estamos falando de obstáculos. Eu quero utilizar o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Todos nós queremos vencer gigantes, não é verdade? Nós queremos superar desafios, nós queremos alcançar vitórias. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer sim que você vença gigantes, mas todo
vencedor de gigantes, ele precisa entender que existem princípios que ele precisa galgar, conquistar aos poucos. E muitas vezes nós olhamos para Davi, e nós vamos falar hoje sobre Davi, e Davi, ele não aparece apenas como um matador de gigantes, como foi Golias, né? Quando ele venceu aquela luta contra Golias. A Bíblia, ela vai registrar uma história quando um gigante, um homem muito alto chamado Golias, ele era um guerreiro dos filisteus e ele estava ali tentando e afrontando o povo de Israel durante 40 dias e 40 noites. Aquele gigante, ele afrontava e aparece Davi. E esse jovem, ele vence com uma funda, com uma pedra, ele joga, ele gira a funda e atira no meio da testa de Golias. Aquilo foi um auge, aquilo foi uma vitória esplêndida. Mas Davi, ele não se torna um vencedor de gigantes somente naquele momento. Existe uma história nos bastidores, existe algo que Davi cultiva, existem princípios que Davi ele vive, que fizeram com que o momento quando ele enfrenta Golias, e por ele ter bom êxito com Golias, foi porque ele cultivou alguns princípios nos bastidores, no secreto. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero ler então o texto de 1 Samuel, capítulo 16. Você que está participando conosco aí, diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Talvez na sua tradução está assim, que sabe tocar bem, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar, pedir a Deus que fale conosco, né, de uma maneira especial nessa noite. Pai, nós te damos graça por cada amigo, cada irmão, irmã que está ouvindo esse culto, que está participando conosco desse culto, ou aqueles que durante a semana, durante o final de semana, vão assistir, ó Deus, essa palavra, que a vida de cada um deles possa ser tocada de uma maneira muito especial. Fale conosco, pois nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente olha para o cenário de Israel, a gente está vivendo um cenário muito crítico. Nós temos algumas questões importantes. Primeiro, Israel estava vivendo uma crise política. Deus havia tirado o trono de Saul. Deus havia rejeitado Saul. Saul, que era o primeiro rei de Israel, havia sido afastado. Deus tirou a bênção que estava sobre Saul, e Saul agora ele não tinha mais paz em conduzir Israel. E é por isso que um espírito atormentava Saul, e Saul vem pedir agora alguém que pudesse tocar, alguém que pudesse tanger a harpa, e enquanto aquele músico tangia a harpa, o espírito saía de Saul e Saul tinha paz. E é nesse momento que aparece, surge a história de Davi. Davi tinha sido ungido já por Samuel, Davi havia sido já escolhido por Deus, e Samuel havia ungido Davi. Só que no momento que Saul precisa de alguém, quem aparece, quem é escolhido é Davi. E eu quero focar a minha palavra nessa noite nisso. Por quê? Porque quando nós ouvimos falar sobre derrotar gigantes,
vencer gigantes, sempre quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos essa cena de Davi e Golias. Nós vemos Davi, um jovem corajoso, um jovem destemido. Vemos um Davi enfrentando Golias. Mas ninguém consegue aparecer na história dessa forma sem que antes tenha cultivado nos bastidores uma realidade. E eu quero chamar a atenção para os bastidores. Porque quando você olha para um vencedor de gigantes, quando você olha para alguém que está vivenciando uma comunhão com Deus, que está vencendo, quando a gente olha para algumas pessoas, a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu gostaria de ter ousadia, eu gostaria de ter unção, eu gostaria de falar bem como essa pessoa, eu gostaria de ter um ministério como essa pessoa tem, eu gostaria de ter talvez a visibilidade que essa pessoa tem no mercado de trabalho, ou essa função. Quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós olhamos apenas para aquilo que é o momento, algo que é muito pequeno em relação à história de vida das pessoas. A gente precisa aprender a olhar e saber que toda pessoa que é um vencedor de gigantes, que é um vencedor de obstáculos, alguém que tem conquistado e conquistou algo, essa pessoa, ela aprendeu a cultivar nos bastidores da vida, no secreto da vida, nos momentos onde não há o glamour, aonde não há holofote, aonde não há nada. Essa pessoa aprendeu a cultivar algo precioso. E é sobre esses princípios que eu quero falar nessa noite. Quando Saul disse assim, olha, eu preciso de alguém que saiba tocar. Um dos servos de Saul falou assim, olha, eu conheço um rapaz que sabe tocar, e sabe tocar bem. E esse aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Um vencedor de gigantes, ele nunca deixa um projeto pela metade. Ele nunca deixa algo pela metade. Um vencedor de gigantes, ele é forjado quando tudo que ele pega para fazer, ele procura para fazer e faz bem. Ele se dedica naquilo. Ele tenta colocar o seu coração naquilo. Davi, ele era um guerreiro, mas ele também era um músico. E quando precisaram de alguém que sabia tocar, não convidaram apenas um qualquer. Falaram assim, Davi, ele sabe tocar e ele sabe tocar bem. A primeira pergunta que eu quero te fazer, se você deseja vencer gigantes, o que você sabe fazer e você sabe fazer bem? O que você tem colocado diante de Deus e fala, Deus, eu quero ser alguém bom nisso, eu quero me dedicar nisso. Você é um professor de escola dominical e você tem feito isso bem, você se esmera em fazer isso, você é um músico e você não deixa apenas para o momento do ensaio tocar aquela música, ou você dedica a semana naquilo que você vai fazer. Quando você pega um livro para ler, quando você está diante do seu trabalho, você tem se dedicado a fazer aquilo que é bom, bem. Então, a primeira coisa que um vencedor de gigantes ele procura fazer é que tudo aquilo que vem na mão dele, ele procura fazer da melhor forma possível. Ele coloca o coração, ele coloca a alma, porque ele sabe que Deus está vendo ele. E quando Deus nos enxerga como nenhum outro homem ou outra mulher enxerga. Deus vê o nosso coração e ele vê a nossa vida no secreto. Eu acredito que Davi, quando ele pegava para dedilhar a harpa, ele pensava assim, olha, eu preciso fazer o meu melhor. E é interessante que quando chegou uma oportunidade, a oportunidade estava lá. Davi estava completamente capacitado. Eu costumo contar uma história.
na minha adolescência, eu tive a oportunidade de estudar inglês. Mas eu tive também a oportunidade de jogar no time do SEM. Eu estudava no SEM, nós tínhamos um time lá, um time de futebol. E eu me lembro que o horário do treino era o mesmo horário da escola de inglês. E entre a escola de inglês e o futebol, eu preferi o de futebol. E os meus pais me tiraram da escola de inglês. Eles podiam pagar uma escola sem que eu não estivesse participando. Passaram-se os anos, eu fui para São Paulo, eu morei em São Paulo. E em São Paulo surgiu uma oportunidade para fazer um intercâmbio na Inglaterra. E eu fui concorrer com um jovem, só que esse jovem, ele não fugiu do curso de inglês. Esse jovem, ele se dedicou, ele participou de um cursinho, ele estudou numa escola diferente de mim, que eu não aproveitei o momento. Você já sabe quem que a escola definiu para fazer o intercâmbio. Não fui eu, certamente foi esse jovem, porque ele aproveitou a oportunidade. Então eu quero dizer para você que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele nunca vai fazer em nosso lugar. Se chegou algo para fazer até você, faça da melhor forma, faça para Deus. Coloque o coração nisso. Uma segunda característica que eu vejo é que Davi, ele era valente, era um guerreiro. A Bíblia vai dizer aqui na minha tradução, a expressão que é utilizada aqui no versículo 18 é assim, olha, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar, é um guerreiro. Ele não é apenas um guerreiro, ele é alguém valente, ele é alguém com ousadia, ele é alguém que olha para as circunstâncias da vida e fala assim, eu vou vencer, eu sei que está comigo. E eu acho isso muito interessante na vida de Davi. Porque quando Davi ele vai lutar com Golias, quando Davi ele vai se prontificar para Saul, ele vai colocar a sua vida à disposição, Saul pergunta, Davi, mas você tem que experiência? Davi fala assim, eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu protegia o rebanho do meu pai. Davi, ele aprendeu a ser um guerreiro, e um guerreiro valente. Uma coisa é você ser um guerreiro, outra coisa é você ser um guerreiro valente, um homem corajoso, uma pessoa destemida, uma pessoa que olha para as circunstâncias da vida e não fica se vitimizando, fica culpando o outro, fica colocando a responsabilidade em outras pessoas. Davi, ele assume as suas responsabilidades. Davi, ele olha para o seu trabalho e fala assim, eu quero fazer o melhor, mas eu quero fazer o melhor com coragem. Como está faltando em nossos dias homens corajosos, mulheres corajosas, pessoas que olham para a vida e falam assim, não está do jeito que eu gostaria, mas é uma oportunidade que Deus está me dando. Davi, ele olhou para Golias porque ao longo da sua vida ele olhou para outros desafios com o mesmo espírito de coragem. Um vencedor de gigantes, ele não olha com medo. Medo e fé, eu quero que você guarde isso no seu coração. Todos nós temos um pouco de medo, e medo é importante. O medo, em certo nível, é importante porque o medo, ele nos previne da morte, ele nos deixa mais reservados. Mas aquele que tem fé, ele tem até uma dose de medo, mas ele não é controlado pelo medo. É impossível dizer que você está de frente para um gigante, você está de frente para um leão, de frente para um urso, você não vai ter medo. Possivelmente Davi teve medo, mas a diferença foi que Davi, ele não foi controlado pelo medo. Nós precisamos de vencedores, matadores de gigantes, mas pessoas que olham para a vida, olham para o trabalho, olham para as circunstâncias com coragem de guerreiro. Eu acho interessante que há uma outra característica de Davi. Primeiro, ele é alguém que sabia tocar, ele sabia fazer uma coisa bem. E essa é uma pergunta, o que você
sabe fazer bem. Segundo, tinha coragem de um valente, era um valente guerreiro, era um homem destemido. Mas havia uma outra característica de Davi. Ele sabia falar e falava bem. Olha que coisa impressionante. Em outras traduções, a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Você sabe o que quer dizer sisudo em palavras? Você sabe o que quer dizer que uma pessoa que sabe falar é uma pessoa que ela tem palavra e ela cumpre. A palavra dela é firme. É uma palavra que transmite confiança. Não é uma palavra, não é uma pessoa que o que ela fala sentado, ela não cumpre em pé. Não é uma pessoa que vive em cima do muro. A palavra que, quando diz que Davi, ele sabia falar bem, é porque o que ele falava, ele cumpria. Ele tinha coragem para falar e ele tinha, ele sabia que poderia colocar a sua palavra em xeque. Ele falava e ele cumpria. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Sabe como que forja um matador de gigantes? Quando a palavra dele é sim, sim ou não, não. Quando essa pessoa, ele tem coerência naquilo que ele fala, ele tem coerência nas suas palavras. Eu me lembro, no livro de Atos, quando Pedro e João pregavam na praça, as pessoas olhavam para Pedro e João e falavam assim: esse aí não é Pedro e João, homens iletrados? Não são eles aí pescadores? Mas eles falam com tanta ousadia. O falar bem aqui não quer dizer de você usar bem o português, não. O falar bem quer dizer que você sabe que a sua palavra tem autoridade, tem firmeza. Você sabe quando você cumprimenta alguém e essa palavra tem convicção daquilo que ele está falando. Você sabe quando alguém, no seu trabalho, em qualquer área que seja, ele fala com autoridade, com propriedade daquilo que ele está dizendo. Hoje, infelizmente, a gente vive uma época que aquilo que as pessoas falam de manhã, elas já esqueceram na parte da tarde. Maridos que não honram seu compromisso com a esposa no altar, filhos que não honram o seu compromisso diante dos pais. Você vê acordos que são feitos que as pessoas não conseguem honrar com sua palavra. Como que você vai ser um vencedor de gigantes se a sua palavra ela não tem autoridade? Davi também, ele era uma pessoa de boa aparência. Não era uma pessoa relaxada. Não era uma pessoa que descompromissada com a sua estima. Davi, ele era completo. Olha que coisa tremenda. Para ser um vencedor de gigantes, para ser alguém que olha para a vida com uma perspectiva, ele tem que preocupar, sim, com sua imagem. Infelizmente, muitos jovens hoje não chegam ao mercado de trabalho porque não têm nenhum compromisso com a sua vida, com a sua aparência. Não fazem uma barba, não cortam o cabelo direito, vai de qualquer forma para uma entrevista de emprego. A pessoa, ela não se preocupa com que há pessoas observando essa pessoa. A gente vive uma época, e é uma época digital. Eu sei que muitos trabalhos, a pessoa é feita através do computador, mas se eu quero ser alguém que vença os gigantes na vida, eu também tenho que me preocupar com aquilo que é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser alguém que preocupo com a minha vida, com a minha aparência. Eu não quero aqui confundir de que a pessoa ela só é notada se ela for bem apresentável. Não é isso. Davi, quando o texto diz aqui que ele era de boa aparência, era alguém que sabia se vestir bem, sabia se portar bem, sabia entrar e sair nos lugares bem. Isso é um vencedor de gigantes. É alguém que consegue a dizer o seguinte: o que a vida está me proporcionando?
Então, aquilo que a vida está me proporcionando, aquilo que eu tenho hoje, eu quero utilizar da melhor forma possível. E por último, um vencedor de gigantes. Ele se torna um vencedor, um matador de gigantes, quando o Senhor é com ele. O versículo vai terminar dizendo que o Senhor era com Davi. Davi, ele foi um homem que o Senhor era com ele. Nós podemos ter todas essas características, mas a principal é saber que Deus está conosco. Deus, ele era o avalista. Deus, ele era alguém que abençoava Davi. Deus era alguém que era amigo íntimo de Davi. Davi, ele é um homem, um jovem de boa aparência. Ele era um jovem que sabia tocar. Ele era um jovem guerreiro. Ele era alguém sisudo em palavras. Você podia confiar na palavra de Davi. Mas o Senhor era com ele. Havia a bênção de Deus. É assim que se vence gigantes. Quando Davi ele vai lutar com Golias, quando Davi vai estar diante do gigante Golias, foi porque ao longo da sua vida, ao longo da sua juventude, ao longo dos bastidores, quando ninguém via, ele aprendendo a dedilhar na harpa, quando ele aprendeu a manusear a funda, quando ele se preocupava com as suas palavras, um homem sério, um jovem sério, quando nos bastidores ele cultivava esses princípios, agora ele estava habilitado para vencer os gigantes e aí a sua fama percorreu Israel. Ninguém se torna um vencedor de gigantes da noite para o dia. Nós cultivamos nos bastidores na vida. E a pergunta que eu quero deixar para você que está participando conosco dessa live é: quais são os princípios que você está cultivando no secreto, nos bastidores da sua vida? Quais são os valores que você anda cultivando nos bastidores da vida que farão com que você possa vencer gigantes no futuro? Você e eu devemos nos lembrar, eu e você devemos nos preocupar com aquilo que está sendo cultivado no secreto. Só vence gigantes, só consegue se tornar um matador de gigantes quando princípios são cultivados nos bastidores. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja alguém que sabe fazer alguma coisa, sabe fazer algo correto, que você, quando alguém olhar para você, quando alguém procurar saber, que as pessoas falam assim, aquela pessoa, ela sabe fazer isso e sabe fazer bem. Que você seja alguém que comece a fazer algo e termine. É uma faculdade? É um projeto? Começa a fazer e termine. Conclui aquilo que você começou a fazer. Você está olhando para a vida como um covarde, como um medroso, ou você está olhando para a vida com as oportunidades que Deus colocou diante de você? Que você sabe usar bem as suas palavras, que você sabe e que você entenda que as suas palavras precisam ter autoridade, as pessoas precisam ser alguém que confie naquilo que você está dizendo, que você seja alguém de boa aparência, que você seja alguém bem apresentável e, por último, que você se preocupe com a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, você que está conosco até agora, e você que está ou estará assistindo essa transmissão em outro momento. Que Deus abençoe de uma forma muito especial. Muito obrigado, Niltinho, por essa oportunidade. Continue firme, Niltinho. Continue fazendo e fazendo bem, se dedicando. Para nós aqui não é uma correria nenhuma quando nós temos a oportunidade para falar do amor e da palavra de Deus. Abençoe, que Deus abençoe o Éder aí, que Deus continue usando a sua voz, tá, Éder? A graça que Deus derramou sobre a sua vida, o seu talento, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Tá bem, Niltinho? Forte abraço, meu amigo. Amém, pastor. Mais uma vez, quero deixar um agradecimento à sua vida, pastor, e pedir a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, sua família, seu ministério, e te agradecer por estar mais uma vez conosco, Segunda vez que você participa conosco, já tem a carteirinha já do projeto Sábado com o Pai.
E é sempre muito bom, sabe, ouvir aquilo que Deus coloca no seu coração para nos transmitir. E é sempre muito bom ouvir a palavra de Deus através da sua vida, pastor. Porque a Amém. gente Glória. sabe que não é só da boca, né? O Senhor vive realmente o que prega e isso tem feito diferença. E Deus tem me Amém. dado a graça, pastor, de trazer pessoas aqui, pastores, né? E também irmãos em Cristo, pessoas os quais eu conheço a vida, né? Pessoas que têm se dedicado em levar o Evangelho, pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, né? Mais que pregar e falar, em viver o Evangelho. E Deus tem me dado graça, vidas têm sido alcançadas, né? Como eu falei com o senhor naquela primeira vez, várias pessoas entraram em contato conosco, falando que Deus tinha tocado o seu coração. Algumas pessoas estão voltando para o Senhor, outros estão se arrependendo, né? Então estão no processo ainda do arrependimento, mas têm mantido contato conosco e falando que Deus tem tocado, que Deus tem transformado, que não está entendendo o que Deus está fazendo, mas é isso. Queria agradecer ao Amém. Senhor, queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam nessa noite, né? Nessa noite de sexta-feira, no Projeto Sábado com o Pai. Deus sabe todas as coisas, né? A gente é só um instrumento, né, pastor? É Porque a verdade. obra é dele. Então, ele faz o que ele Amém. quer e quando ele quer. E eu queria, Amém. pastor, que o senhor impetrasse a bênção antes de nos Claro. despedirmos, em nome de O Jesus. maior prazer. Amém. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por essa iniciativa do irmão Niltinho. Eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas pelas ministrações que aqui estão sendo feitas. Pai, que a tua graça, que o teu amor, que a tua doce presença seja sobre a vida de cada um e permaneça hoje e para todos sempre. Que o Senhor cumpra a tua vontade na vida de cada um. Nós te damos graças, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus Forte abençoe. abraço, Tim. Amém. Obrigadão. Amém. Eu vou ter que sair, pastor, no xizinho aí. Tá. Meu jeito não funciona, não. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é o 23º programa do projeto Sábado com o Pai, pela primeira vez numa sexta-feira, né? Louvado seja Deus pela sua vida, que nos acompanhou aí. Louvado seja Deus pela vida do nosso amigo, pastor Cacá, que se dedicou aí em estar conosco, né? Em meio a tantos compromissos, né? Ele veio aí para nos abençoar em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus continue sobre nossas vidas, né? E que as misericórdias do Senhor continuem se renovando a cada manhã sobre a sua vida, sobre a minha vida. Obrigado a você que participou aqui. Não tem como citar o nome dos irmãos, das irmãs, mas você sabe. Obrigado a você que vai assistir aí no sábado, no domingo, durante a semana. E obrigado a você que tem sido parceiro, né? Que tem compartilhado, né? Dessa palavra com os familiares, com amigos. E muito obrigado a você que tem confiado nesse ministério, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo sábado, né? Amanhã, dia 27, no outro sábado, estaremos juntos novamente, querendo Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a você que tem acompanhado o nosso ministério, tem orado por nós e que tem nos abençoado. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até a próxima.